Olá, meus queridos amigos, boa tarde, né? Que ainda é tarde, não é boa noite. Luz e paz no seu caminho. Estamos gravando um pouco mais cedo, porque nós estamos no sítio hoje. E só para vocês terem uma ideia, ver aí um pouco da paisagem aí. Estamos no lugar. Vou mostrar um pouco para vocês antes de eu gravar esse vídeo, para vocês verem como que estão aqui as coisas, estão tão verdinho, com tanta chuva. Lá é o lugar que a gente sempre comenta, lá, ó, lugar de a gente buscar Deus ali no alto, muito gostoso, uma mata muito densa, tá vendo? E está assim, a grama eu cortei pouco tempo, já cresceu um tanto, já está enorme e pronto para poder cortar de novo, mas isso é a luta, né? Sítio é duas alegrias, uma quando você compra e a outra quando você vende, mas vamos remando e vamos acreditando que nós vamos poder chegar lá. Aqui é onde nós vamos gravar o nosso vídeo de hoje e eu vou falar sobre esperar em Deus, né? Vou deixar um pouco da paisagem lá para vocês curtir aí um pouquinho, né? Um lugar muito gostoso, vocês vão ouvir aqui enquanto eu gravo, o canto dos passarinhos tá aí, sempre aí ao redor do sítio. Eu trato deles, das minhas beija-flor, trato dos canarinhos, um monte de passarinhos aqui. Aí, assim vamos remando por aí, e vamos aqui para a palavra. Meus queridos, eu quero vos falar nesta noite, como eu disse na noite passada, eu falei sobre a esperança, agora eu vou falar sobre o esperar em Deus. É claro que tem hora que passamos por luta, por dificuldades, né? E às vezes até abandonamos. Muitas pessoas gostam de usar a frase abandonou o barco, mas não é abandonar o barco, às vezes abandona a esperança, abandona as expectativas, aquelas ideias, os projetos. E na verdade, assim, muitas das vezes quando nós abandonamos os nossos projetos, nossos sonhos, é porque eles estão muito próximos de se realizar. Então vale a pena a gente esperar, porque a nossa vitória não está no início e nem no meio, está no fim de todas as coisas. Eu quero trazer um versículo aqui nesta tarde, no livro de Salmo, no capítulo 40, o versículo 1 diz assim: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A palavra de Deus está dizendo que o salmista Davi, ele escreve no Salmo 40, relatando a paciência que ele teve, né, de esperar no Senhor. Um certo tempo atrás eu gravei um vídeo aqui no sítio e tinha aqui um casulo, uma largata dentro de um casulo, que se transformou em uma borboleta e já voou e bateu asa por aí. Mas o processo dela é meio longo, sabe? Ela costuma passar 6 meses, 4 meses, 5 meses, ali dentro daquele casulo para se transformar em uma borboleta e voar. Mas não tem como tirá-lo daquele casulo. Às vezes pensamos assim, olha, poxa, se eu pudesse eu tirava essa largata desse casulo e libertava ela para poder viver aí, depois ela se transformar em borboleta. Não é bem assim a situação. Para ela virar uma borboleta, ela fica um período ali dentro daquele casulo, e após passar um período daquele casulo, ela então se transforma em uma borboleta, mas é um processo, e os dias são contados para ela ficar ali. As nossas provas também são assim, as nossas lutas diárias também são dessa forma. Nós temos um tempo hábil para passar por nossas lutas, para as nossas pelejas, os nossos desertos. Tudo tem um tempo determinado. Às vezes não é o tempo que eu acho que eu preciso de estar lá, mas há um tempo determinado para que nós possamos aproveitar esta fase de nossa vida, porque é uma fase.
Você não fica na prova o tempo todo, não. É uma fase que você está se conhecendo, é uma fase que você está aprendendo com você mesmo. Às vezes algumas coisas que você fez que não era para ser feito, você acabou fazendo. Eu disse aqui várias vezes, vou repetir várias, ainda vou falar várias vezes sobre isso aqui, que muitas das vezes nós erramos sem querer errar. Nós praticamos algo que não queremos praticar. O próprio apóstolo Paulo disse assim: quando quero fazer o bem, não faço, mas o mal que não quero fazer, quando penso, já fiz. Então, nós somos um ser humano, mas na verdade, o deserto, a prova não é para a vida toda, é uma fase, como que eu vou dizer para você? É um lugar onde você vai aperfeiçoar a sua vida, vai aprender com a sua vida e vai poder evoluir como ser humano e evoluir aprendendo as fases da vida que temos que passar. Mas o salmista Davi, quando ele escreve o Salmo 40, ele fala: esperei com paciência no Senhor. É porque, na verdade, existem duas propostas aqui nesse primeiro versículo. Primeiro, esperar. E segunda, paciência. Mas ninguém que ele teve essa paciência, ninguém que ele esperou. Ele esperou em Deus. Acreditar no seu amanhã em Deus. Acreditar que você pode vencer esta prova, esta batalha. E muitas das vezes queremos que as coisas aconteçam da noite por dia, mas não é bem assim. Na verdade, o processo ele é lento, o processo é lento aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus não, é perfeito. Deus trabalha tudo para que a nossa vida ela possa entrar nos eixos. Eu vejo muitas pessoas, eu gosto muito até das redes sociais, quando eu ouço lá uma pessoa pregando com eloquência, falando sobre o processo da vida. Eu gosto. Às vezes tem pessoas que vêm com profecias sobre aquele processo. É muito bom, que isso inspira você a continuar a sua jornada, não é verdade? Mas na verdade, você só vai sair da sua prova na hora que Deus permitir sair, quando você se conhecer. Mas é claro que tem alguns passos que pode te ajudar você a passar por estas provas, ou até mesmo adiantar a sua vitória. Tem como? Tem, sim, tem. A primeira das coisas que eu sempre prego aqui é o arrependimento. Existem pessoas que elas são levadas para o deserto por Deus, para ela aprender algo especial através daquele deserto de Deus. Existem pessoas que elas se colocam no deserto. Eu vou explicar, para você não ficar confundido, eu vou te explicar. O que é você entrar no deserto e o que é você ser colocado no deserto? Bom, primeiro que vamos falar de você ser colocado no deserto. Quando Deus ele vê que eu estou saindo da missão dele, do propósito que ele tem na minha vida, daquilo que já foi alegado para a minha vida, que eu preciso de passar por esse caminho, quando ele vê que eu estou distanciando, ele pega-me e leva para o deserto. O que Deus pode fazer para ele me colocar no deserto? Ele começa a regrar as coisas que eu tenho, que eu estou com ele. Por exemplo, ele começa a tirar algumas coisas que estão atrapalhando a minha caminhada, a minha ida junto dele, para o propósito dele. Então ele começa a regrar: se é isso aqui que eu tenho que tirar, eu prefiro ver meu servo passando por luta e por prova e sofrimento do que perder o meu servo. Deus faz isso. Então ele te coloca no deserto, mas ele cuida. Ele te coloca no deserto, mas ele cuida. Ele não deixa você no deserto sozinho. Deus, quando coloca, ele cuida. Ele colocou o povo de Israel no deserto, mas ele cuidava de dia, de noite, com alimentação. Ele dava tudo, o maná do céu, deu tudo. A presença dele, tudo foi real. Ele cuidou. Então, quando Deus te coloca no deserto, ele cuida. O problema é quando nós nos colocamos no deserto. Como que é que nós nos colocamos no deserto? Fazemos coisas que não agradam aos olhos de Deus, aí começamos a plantar coisas ruins. Eu sempre digo aqui, tem pessoas que elas suicidam involuntariamente a cada dia. Vou te dar um exemplo fácil do suicídio involuntário. Praticar coisas que não é para ser praticada. Por exemplo, beber, fumar, prostituir,
são coisas que você vai te jogar, você está plantando, e essa colheita virá. E quando essa colheita vir, você vai se colocar no deserto. Mas aí chega a hora em que eu te disse aqui, você pode abreviar o seu sofrimento. Pode sim, pode. Aceitação, se chama aceitação. Quando você entende que você foi levado para o deserto, porque Deus está querendo te aperfeiçoar e para você evoluir, você aceita aquela prova e Deus vai te dar você uma grande vitória, e essa luta vai passar e você vai sentir menos. E quando você se coloca lá, você tem que entender que você se colocou lá. E quando você entende que você se colocou, você faz uma aceitação. Poxa, eu estou aqui colhendo aquilo que eu plantei. Aquilo que eu plantei eu estou colhendo. E certamente quando você passa a entender que isso está acontecendo com você, porque você plantou e está colhendo mal, você passa a ter uma aceitação, e nessa aceitação há um arrependimento. E quando você se arrepende, inclina teus olhos para Deus, e Deus ele vai te responder as tuas orações e vai te ajudar você a sair desta prova que você mesmo se colocou lá. Tá, é um cansaço a mais, porque você que se colocou, mas Deus vai te dar vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando o salmista disse, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, o inclinar de Deus, observando pela palavra, observando o inclinar é curvar-se. Deus olha de cima para baixo e vê o clamor de Davi. E ele vai ouvir o seu clamor também. Basta você acreditar, basta você ter esperança, basta você buscar a face dele. Portanto, espere no Senhor, não te preocupe. Eu li uma frase um dia num caminhão, que assim, ela reverbera algumas vezes, que eu fui pensando nessa frase. Estava escrito no caminhão assim, nem tudo o que precisamos, nem tudo que queremos nós temos, mas temos tudo aquilo que precisamos. Entenda uma coisa é eu querer ser aquilo que eu não posso ser. Uma coisa é eu querer tudo do bom e do melhor e querer ser o melhor. Mas uma coisa é Deus falar assim, não, eu tenho aquilo que te basta, eu te dou aquilo que te basta. E o que basta de Deus para a nossa vida é melhor do que aquilo que nós queremos. Eu vou explicar para você. Muitas das vezes nós queremos algo que nós não vamos saber nos controlar com aquilo que pedimos a Deus. E muitas das vezes aquilo que nós pedimos vai tirar nós da presença de Deus, vai tirar nós debaixo das mãos de Deus, vai tirar nós do propósito de Deus. E quando Deus ele determina, olha, não é tudo que você quer, mas é tudo que eu tenho para te oferecer, aí é diferente. O apóstolo Paulo foi um dos maiores apóstolos, ao meu ver, um apóstolo impecável na sua missão, um apóstolo que de perseguidor passou a ser perseguido, preso, mas ele foi um dos maiores apóstolos que eu acho. Eu tenho na minha concepção. Uma certa feita ele falou com Deus, Deus, se for possível, tira de mim esse espinho na carne. Será que Deus ele não tem poder para tirar um defeito que estava na carne de Paulo, que se fala espinho, mas era um defeito, era uma dependência? E será que Deus não tinha poder de dar a Paulo a perfeição naquele lugar que Paulo queria? E Deus vira para Paulo e fala, olha Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu quero te dizer para você, meu amigo, minha amiga, espera com paciência no Senhor. Talvez não é pecado você querer muito, não é pecado, mas se você não conseguir alcançar esse muito que você quer, entenda que é o que Deus tem para te oferecer, que vai ser o melhor para a sua vida. Entenda isso nesta tarde, nesse início de noite. Esse é o versículo que eu deixo para você. Esperei com paciência
no Senhor. Né? O versículo 2, ele vai dizer, tirou-me de um lago horrível e um charco de lodo, pôs meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. O versículo 2 é um versículo tema também, que podemos discutir num próximo vídeo. Mas nesta tarde, o que eu deixo para você é, espera em Deus, tenha paciência, o processo vai se cumprir, as coisas vão se cumprir e tudo vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você nesta tarde, pedir a Deus que Ele possa interferir e ajudar com a sua misericórdia, com a sua compaixão e nos dar vitória. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus parentes. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. É muito fácil escrever. Todos os dias nós temos um vídeo diário para Deus abençoar a sua vida. O nosso propósito é único e exclusivamente isso, abençoar a sua vida, ver você sorrir de alegria. Amém? Pai, eu te adoro nesta noite, eu te glorifico, eu te peço, meu Deus, que continue abençoando nossos amigos, Pai, os teus filhos e as tuas filhas, Pai querido, e nesta tarde que eu deixei esse versículo para eles, meu Pai, esperei com paciência no Senhor, meu Deus. Pai, vá de encontro agora esta vida que está desamparada, meu Pai, essa vida que está cansada, está sem esperança, meu Deus. Cuida, Senhor, de uma maneira especial. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, toma a direção de nossas vidas, nos abençoa, Pai. Dá-nos a tua vitória e a tua graça nesta tarde, nesse início de noite, abençoando cada vida, meu Pai, para a glória do teu santo nome. Deus, abençoa meus ouvintes, meu Pai, dá-lhes graça, dá-lhes um final de semana abençoado para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. A nossa esperança e a nossa força e a nossa paciência deve estar no Senhor. Deus abençoe a todos, tenha a todos uma excelente noite, abençoada por Deus. Ótimo final de semana, cuide-se, porque Jesus está voltando.